Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Bom, nem tentou para conversar. Flamengo recusa a proposta do Benfica por Pedro. Aí agora eu vou jogar a responsa de novo aqui pro nosso querido Léo. Foi inclusive um assunto que a gente pode dizer que pautou um pouco aí das redes sociais hoje, né? Todo mundo falando dessa proposta aí do Benfica pelo Pedro. Teve até tretas de jornalistas por causa disso e tal. Fala aí, Léo, o que rolou aí agora de novo? Aí os benfiquistas, que eu tenho alguns amigos queridos aí que torcem pro Benfica, mas de novo eles querem tirar o nosso ouro, né? Assim como eles fizeram com o Jorge Jesus. Pô, como dizem, né? Como dizem que o Botafogo é bairro, o Benfica também é bairro, pô. Ah, Benfica que é o bairro aqui do lado do Engenho Novo. Então, galera, o que aconteceu? O Benfica, o Pedro, depois de todo esse imbróglio que teve aí no sábado passado lá em Belo Horizonte, onde ele foi agredido aí pelo Pablo Fernandes, isso foi uma situação que deixou o Pedro um pouco triste aí, é óbvio. Você tem um companheiro de trabalho, um chefe seu, até porque o Pablo Fernandes ele era chefe do Pedro, e a partir dessa agressão, o Pedro ele ficou um pouco, como posso dizer, infeliz. Mas essa informação de que empresários do Pedro buscam um novo clube para ele, buscam propostas, na verdade, isso já é desde o começo do ano. Então, desde o começo da janela, desde o começo da janela de meio do ano, agora de julho, os empresários do Pedro, eles estão aí de olho na Europa, estão consultando alguns times para ver se aparece alguma proposta vantajosa, não só para o Pedro, mas também para o Flamengo, né? Então, vale a gente lembrar que o Al Hilal já fez uma proposta recente pelo Pedro, mas foi uma proposta salarial, ainda não tinha chegado, o Al Hilal ainda não tinha chegado à mesa do Flamengo, e o Pedro recusou prontamente porque o Pedro ele quer visibilidade, né? Ele quer se manter visível para a seleção brasileira. Então, o Benfica, sabendo da situação que o Pedro estava, o Benfica também está procurando o centroavante, depois que o atacante deles lá saiu para o PSG, se não me engano, o Benfica ele fez uma proposta aí de 18 milhões de euros, cerca aí de 97 milhões de reais pelo Pedro. Só que aí o Flamengo, assim como aconteceu com o Matheus Cunha, o Flamengo falou, poxa, 18 milhões de euros não dá nem para conversar, né? Então o Flamengo prontamente recusou a proposta do Benfica. Na verdade, o Flamengo não é que recusou a proposta do Benfica, o Flamengo sequer aceitou negociar, sequer aceitou ouvir a proposta, né? Então, o Flamengo hoje, inclusive até uma apuração do Coluna do Fla da semana passada, no dia seguinte da confusão lá, o Flamengo não pretende vender o Pedro a qualquer custo, né? Então, o Flamengo não está querendo se desfazer do Pedro para tentar apaziguar a situação, nada disso. A situação nos bastidores do Flamengo, pelo que a nossa apuração do Coluna do Fla vem fazendo durante a semana, é que está resolvido. A situação está resolvida entre Pedro, diretoria, até mesmo o próprio elenco, mas, assim como qualquer outro jogador do elenco, o Flamengo vai ouvir proposta desde que essa proposta seja vantajosa, desde que essa proposta seja uma proposta viável financeiramente. Assim como o Flamengo vendeu o Matheus França, o Flamengo ele pode ouvir, se chegar algum time com uma proposta pelo Gabigol, o Flamengo vai ouvir. Se chegar um time com uma proposta pelo Ayrton Lucas, o Flamengo vai ouvir, mas que seja uma proposta vantajosa. Na visão do Flamengo, essa proposta de 18 milhões de euros pelo Pedro não é uma proposta nem para conversar. Então o Flamengo fechou as portas para essa conversa, para o Benfica. Agora, se o Benfica vai aumentar essa proposta ou não, aí já são outros 500 que ainda não tem nada decidido. Mas a notícia de hoje é de que o Flamengo ele recebeu uma proposta de fato do Benfica de 18 milhões de euros por 80% do Pedro. São 18 milhões de euros por 80% do Pedro. O Flamengo ficaria ainda com 20%. E o Flamengo recusou sequer a conversa. O Flamengo se recusou a sequer conversar com o Benfica, Túlio.
Isso aí, né? E eu vi várias pessoas, assim, acho que foi até o Mauro César que colocou isso, né? Que o Benfica meio que... Porque assim, parece que o Benfica tem um outro alvo, mas ele falou assim, pô, teve essa treta lá no Flamengo com o Pedro, vamos jogar uma pra ver qual é, tá em crise lá e tal, o cara deve estar com vontade de sair, o clube com vontade de vender, eu vou fazer uma proposta. E meio que, tipo, vou só pra ver qual é. Mas o Pedro não seria, né, a prioridade deles e, pô, nem louco do Flamengo vender, né, por um valor desse, ainda mais agora com a dificuldade que teria por conta da janela de ter uma reposição, da gente sonhar com uma reposição à altura. Mas quero te ouvir aí, Petit, mais uma vez aí o Pedro sendo sondado, né, mais uma vez também dividindo as atenções no noticiário com uma possível saída e, na minha opinião, aí a direção agiu certo, falou, não vou nem sentar para conversar. Não tem como, né? Na verdade, o Benfica tentou uma oportunidade, viu aí, né, a situação do Pedro no Flamengo e tentou, né? Creio eu que a situação do Pedro já esteja resolvida até com o próprio Sampaoli, né? Acho que já deu tempo do Sampaoli sentar com ele e ele não ficar com essa coisa de querer sair do Flamengo, né? Até porque, Túlio, eu entendo que se o Pedro quer sair do Flamengo por não querer mais trabalhar com o Sampaoli, eu entendo que ele está pensando só nele e ele não pensa no Flamengo em nenhum momento. Nação rubro-negra, caso isso esteja acontecendo, porque é muito bom a gente frisar que é muito bom a gente esperar o Pedro falar, o Pedro que tem que chegar e falar, olha só, a minha situação no Flamengo é insustentável e não quero mais trabalhar com o Sampaoli. Aí a gente pode falar qualquer coisa nesse sentido. Enquanto o Pedro não fala, enquanto falam por eles, aí o cara vem, que amigos do Pedro, gente ligada do Pedro, nada disso interessa. O que interessa é o Pedro realmente falar que quer sair do Flamengo e a gente ainda não escutou da boca do Pedro, o Pedro dizendo que quer realmente sair. Agora, se ele quiser sair por não querer trabalhar com o Sampaoli, eu tenho que afirmar aqui que ele não está pensando no Flamengo e isso é muito ruim, porque o protagonista dessa história, ele é o Flamengo. O Flamengo hoje se encontra a 90 minutos de uma final de Copa do Brasil. A gente vence o primeiro jogo da Copa Libertadores e vai por um jogo fora, mesmo sabendo que o Flamengo é um time que joga muito bem fora. Então, na minha opinião, a probabilidade do Flamengo passar é muito maior do que de ser eliminado. Então, eu acho que o Pedro, cara, eu tô sendo bem enfático nisso, se, é sempre o se. Enquanto o Pedro não falar, a gente não vai ter a certeza. Mas se o Pedro estiver querendo sair do Flamengo por não querer trabalhar com o Sampaoli, ele está sendo muito imaturo. Espero que esse não seja aí o caso do Pedro, porque o Pedro, ele é muito importante para o Flamengo. É isso que ele tem que entender. Tanto ele, quanto o Gabigol, quanto o Bruno Henrique, quanto o Arrascaeta, todos são importantes e uma treta agora, uma situação chata agora, seria muito difícil para o Flamengo. Imagina, vamos supor aqui, se o Flamengo acata a vontade do Pedro e manda o Sampaoli embora. Olha a condição que o Flamengo ficaria. Então, na minha opinião, né, se o Pedro estiver realmente fazendo isso, na minha opinião, está sendo até mau caráter. Mas eu acho que não. Tenho quase certeza que não, porque o Pedro se pronunciaria e falaria que realmente não quer jogar no Flamengo. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!